Olá, psicóloga Gisele Andrade, especialista em psicologia clínica, idealizadora do blog Caminhando Sem Estresse. Hoje a gente vai conversar sobre as fases do estresse, finalmente. A gente vai conversar como é que a gente sabe que o nosso corpo está dando PT, digamos assim. Como que ele está mostrando pra gente que ele precisa de mais cuidado, de mais tempo, de mais calma, de um olhar mais compreensivo, né? Porque na realidade o corpo da gente, ele trabalha reagindo aos estímulos que vão acontecendo no nosso dia a dia, a tudo aquilo que nos tira do eixo, a tudo aquilo que nos tira de nós mesmos, digamos assim, né? E a vida é cheia desses momentos em que a gente precisa de uma adaptação do corpo a coisas que são desconhecidas, inesperadas, difíceis, enfim, né? Mas como é que eu sei, Gisele, que o meu corpo ele já não está mais vivendo o estresse de uma forma natural, de uma forma positiva, e ele já está dando sinais de que ele está desenvolvendo um estresse crônico ou patológico? É isso que a gente vai conversar hoje, ok? Vamos junto? Hoje eu vou trazer para vocês as fases do estresse da Marilda Lippe, que é, com certeza, a maior psicóloga, a psicóloga mais renomada que fala sobre o estresse no Brasil. A gente tem outras profissionais de grande renome no Brasil, mas a Marilda Lippe, ela é a psicóloga que desenvolveu o inventário de sintomas de estresse para adultos, que é vendido na casa do psicólogo para os psicólogos quando eles precisam fazer avaliação do estresse. Então a Marilda Lippe, ela fez um grande estudo sobre o estresse, desde quando isso foi percebido como algo ao longo da história, né? Então, assim, como uma resposta fisiológica e psíquica do corpo a eventos que acontecem com ele, né? Então, ela fez um grande estudo sobre o assunto e ela fez, né, uma série de perguntas, uma série de questionamentos para a pessoa responder e saber se ela está, né, dentro de um estresse que precisa de cuidados médicos ou não. Esse tipo de ferramenta do psicólogo, ele não é vendido para as pessoas, tá? Então, se você quiser comprar, isso não é possível, porque os testes psicológicos, eles só são vendidos para psicólogos, né? Eles não são de uso geral da população. E por esse motivo mesmo, eu vou trazer algumas coisas, né? Vou explicar as fases que a Marilda vai pensando, para que você possa, de repente, fazer uma semi-avaliação aí de você, para saber como é que anda o teu estresse, ok? Caso você tenha vontade de fazer um trabalho mais elaborado, você pode então procurar um profissional de psicologia para avaliar melhor o teu estresse, né? Nem sempre as pessoas nos procuram, né, para avaliar estresse. Geralmente, quando elas nos procuram no consultório, o caso já é bem mais grave. Por que então eu estou falando sobre isso, né? Porque eu acho muito importante que você em casa se faça essa autopercepção, faça essa autoanálise, para que de repente você possa prevenir doenças e prevenir situações que a gente tem como muito comum no consultório e que acabou se tornando nosso corriqueiro, tá? Então, você já, né, não sei se você já me ouviu falar que o estresse é a antessala das doenças, né? E é algo que eu penso que seja muito verdade. Então, vamos começar assim, falando sobre a primeira fase do estresse, que a gente chama de, a Marilda, né? chama de fase do alarme. O
que é a fase do alarme, né? Então, assim, a pessoa vem na vida, né? Bem linda e bela, até que acontece algo inesperado com ela e o corpo dela precisa se adaptar a esse inesperado, que a gente chama de estímulo externo, né? Então, a pessoa vem num dia de trabalho comum dela e aí, de repente, ela é deparada, acontece com ela uma demissão. E ela precisa, naquele momento, a emoção dela acontece, o coração acelera, né? Acontece uma descarga de adrenalina muito forte e a pessoa tem que lidar com algo que ela não estava esperando naquele momento. Isso é a fase de alarme e isso acontece em várias situações do nosso dia a dia, né? Então, nós temos uma situação de estresse, o nosso corpo se prepara e se aciona para resolver, para colocar o nosso corpo em regulação novamente. Teve um estresse, o corpo precisa dessa regulação novamente. Só que daí o que acontece, né? Quando isso acontece novamente, e novamente, a gente sai dessa fase de alarme tão natural e tão corriqueira do nosso dia a dia para uma fase de resistência. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa esteja sendo assediada moralmente no trabalho. Ela esteja vivendo uma relação com a chefia muito ligada a comentários perversos e maldosos, a humilhações, e aquilo esteja acontecendo de forma regular. Isso não acontece um dia só. Aquilo acontece, aí no outro dia acontece de novo, aí passa uma semana, acontece de novo. E aí quando a pessoa se dá conta disso, ela não está vivendo aquilo ali, aquele pequeno estresse e passou. Ela está vivendo a manutenção daquele estresse. Percebe? Né? Então ela já está vivendo uma fase de resistência. Isso onde o corpo precisa entrar em contato com mais questões para promover o equilíbrio. No começo a pessoa consegue, né? Ela consegue voltar ao equilíbrio, ela sai do trabalho, respira, diz, ai meu Deus, isso não pode afetar a minha vida com a minha família, isso não pode, daí eu respiro e consigo deixar o que é do trabalho no trabalho, não levo para casa, né? Só que quando isso acontece repetidas vezes, a pessoa acaba indo para mais uma fase que a gente chama de fase de quase exaustão. O que é a fase de quase exaustão? É quando o corpo começa a sentir os efeitos desse estresse e a produção do hormônio cortisol eleva, né? Então, não é mais adrenalina somente. Nós já temos que a gente chama, né, do hormônio do estresse, a gente já tem uma produção acentuada de cortisol no organismo. Então, assim, aquilo acontece, o cortisol toma conta. Se você for ao médico e pedir para fazer o teste do seu cortisol, você vai saber se você já está numa fase onde o teu estresse precisa de cuidados médicos. Só que geralmente os médicos não fazem esse exame, porque a gente não trabalha tanto com a prevenção a doenças. É como eu disse para vocês, até a gente que é psicóloga acaba recebendo no consultório de uma forma muito mais natural pessoas já adoecidas do que pessoas que ainda estão vivendo o processo e que de repente a gente poderia prevenir, né? E por isso que eu idealizei o blog Caminhando Sem Estresse e esse canal do YouTube também, na tentativa de que esse conhecimento chegue até você e que, se você já estiver vivendo uma situação onde o seu estresse já não é mais uma coisa pontual, mas é uma coisa repetitiva, você pare, né? Toque o alarme vermelho e você diga, opa, estou caminhando para um lugar que não é positivo, estou indo para um lugar que não vai me levar para um lugar bom, preciso parar.
O que acontece é que a maioria das pessoas não ouvem esse alarme, porque a gente precisa estar muito conectado com lá dentro, com a autopercepção, com a sensação do nosso corpo, para perceber esse alarme, né? A gente não sabe, a gente não olha assim e diz, ai meu Deus, tá cortisol rolando aqui, né? A gente não sabe. A gente vai vivendo, como todo mundo, como eu aqui também, a gente vai vivendo e geralmente a gente não sabe, meu Deus, meu nível de cortisol tá altíssimo. Eu vou dizer para vocês que teve uma das minhas clientes que trabalha numa empresa fantástica e que a médica que a fez vários exames e que cuidou dela pediu o exame do cortisol e que percebeu previamente uma situação de estresse. Mas infelizmente este é um caso único e isolado que eu tenho para contar para vocês. A maioria das pessoas que eu conheço não tem esse olhar para o estresse como já sendo algo importante, já sendo algo a ser cuidado, né? E acaba passando da fase de quase exaustão e caindo na fase que é a última fase do estresse, que é a fase da exaustão. O que é a fase da exaustão? É quando o corpo já tentou de todas as formas saudáveis e que ele tinha recursos lidar com esse estímulo externo agressivo e que estava me fazendo mal, né? E não está conseguindo mais, a produção de cortisol já cresceu muito e aí esse corpo falha na resposta fisiológica dele a manter a homeostase, a manter o equilíbrio. E aí a minha imunidade baixa, né? A minha saúde ela fica debilitada e aí eu digo que é aí a porta de entrada para várias doenças psicossomáticas, tá? A gente vai conversar melhor sobre doenças psicossomáticas em outra oportunidade, mas o que eu quero dizer para vocês, muito assim, pequenininho nesse nosso vídeo de hoje, é que doenças psicossomáticas são as doenças que já são acreditadas pela medicina como doenças que têm uma relação muito profunda e muito íntima com as questões psíquicas, tá? Então são doenças que comprovadamente pela medicina têm aspectos psíquicos envolvidos nessas doenças. Que doenças são essas? São várias, tá? Muitas doenças de pele, muitas doenças autoimunes, muitas doenças do sistema digestivo e muitas doenças do sistema que defende o nosso corpo daquilo que nos faz mal. O que é muito comum vir para consultório enquanto doenças psicossomáticas? Alergias das mais diversas, né? Gripes, resfriados, às vezes doenças de pele como psoríase, dermatites, rinites, doenças do gastro, né? Da questão de gastro, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, tem muitos aspectos, fibromialgia, dores musculares, tensões, cefaleias frequentes. Então todas essas doenças e outras tantas, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre doenças psicossomáticas para vocês, mas todas essas doenças, elas têm uma relação com a questão psíquica muito forte. Então são doenças que pioram muito devido ao estresse. Então são doenças que pela própria medicina já são tratadas como doenças de vá procurar um psicólogo. Vá conversar sobre isso, tá? Então, eu posso dizer para vocês que dos últimos 10 anos para cá eu tenho recebido fortemente pessoas que vêm encaminhadas por médicos com doenças de síndrome de intestino irritável, gastrite, úlcera, dermatites. Esses dias eu recebi uma criança com caso de psoríase bastante grave e que a própria médica disse para a mãe que era para procurar o psicólogo. Então são doenças que
geralmente, e já se sabe comumente no mundo da medicina, que são doenças que precisam que a gente olhe para as questões psíquicas, ok? Então, essas são as 4 fases do estresse descritas pela Marilda Lippe, e é muito importante que a gente perceba, que a gente desenvolva essa autopercepção, que a gente desenvolva esse olhar para dentro, esse olhar para si, para perceber quando uma situação na nossa vida tem sido muito repetitiva. Aí a gente fala muito de estresse no trabalho, né? Tem uma parte lá do blog que tem vários textos só sobre estresse no trabalho. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que eu tenho percebido que o estresse está em várias áreas, não só no trabalho. Existem muitas relações afetivas extremamente estressantes, extremamente nível de cortisol altíssimo, tá bombando, porque é uma relação que está mais pautada na insegurança, no medo, no ciúme, do que no relaxamento, na confiança, na entrega, né? A gente tem relações pais e filhos extremamente estressantes, a gente tem relações em relação a estresse, em relação à gravidez, em relação a casamento. Então a gente tem o estresse sendo todas essas situações que nos tiram do nosso eixo, que nos tiram do nosso pontinho lá aonde eu estou em equilíbrio, né? Então é super importante que a gente perceba, né? Então assim, vou até te convidar para fazer esse exercício aí na sua casa, se você se sentir à vontade. Escreva, né? Qual é a situação da sua vida hoje que tem inquietado o teu coração, que tem feito você ter que lidar de formas diferentes e de repente não está conseguindo lidar de uma forma adequada, nem está conseguindo enxergar de uma forma saudável, e que aquilo está trazendo um estresse para a tua vida, ok? As doenças e as nossas questões psíquicas estão ali, né? Estresse na antessala das doenças. Era essa informação que eu queria passar para vocês hoje. Quero agradecer muitíssimo vocês terem ficado comigo nesses minutos, dizer que está sendo uma experiência fantástica dividir esse conhecimento com vocês, e que eu realmente estou dividindo esse conhecimento com vocês por acreditar que a gente precisa de uma sociedade que priorize a prevenção e não o apagar incêndio quando a coisa já está adoecida, ok? Não que a gente não possa, né, apagar incêndios quando a coisa está adoecida, é o nosso trabalho também, mas a internet, né, esse meio, né, que leva o conhecimento até a casa das pessoas, né, de pessoas que a gente não conhece, de repente a gente consegue ajudar, né, as pessoas a conectarem ali um pouquinho antes da coisa adoecer, ok? Quero agradecer muitíssimo, quero pedir para você, se você não tiver se inscrito no canal ou ainda não conhece meu trabalho, venha conhecer, será um prazer muito grande, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.